Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica, a próxima jogada. No episódio de hoje, para variar, vou falar um pouco de China, mas eu havia falado um pouco sobre o Congresso do Partido antes dele começar, e agora eu vou falar um pouco das conclusões e o que você que gosta desse assunto pode esperar. Muito obrigado pela participação de todos e vamos para mais um programa. Como vocês todos estão carecas de saber, já saiu em vários lugares da imprensa no Brasil e no mundo, o Congresso do Partido Comunista Chinês acabou. Foi o principal assunto político de 2022, depois, obviamente, da guerra na invasão russa na Ucrânia. Mas em termos de impacto direto a médio e longo prazo, nada supera esse evento que acontece na China a cada 5 anos. Bom, acabou sendo uma reunião extremamente importante e com algumas surpresas, apesar de que a surpresa principal não aconteceu. Havia sempre algumas pessoas aqui e acolá, em Washington, em Londres, em Tóquio, falando: olha, Tiago, talvez aconteça uma reviravolta, o Xi Jinping não seja reconduzido. Claro que isso pode acabar soando mais como um desejo dessas pessoas, mas na prática isso não era esperado e acabou saindo conforme o script. O Xi Jinping foi confirmado para mais 5 anos, com a possibilidade de mais 5. Então, é possível que nós tenhamos Xi Jinping até 2032, ou seja, desde 2012 até 2032, o que o torna uma das figuras mais importantes, influentes e poderosas da história recente chinesa, colocando ao lado, não ao lado, um pouquinho abaixo do Mao Tse-tung em termos de influência por conta de tudo que ele conseguiu atingir. Agora, o que foi interessante entre as outras coisas que acabaram surgindo ao fim do Congresso? Primeiro, assim como o Trump tinha aquela frase Make America Great Again, né, faça a América grande de novo, o Xi Jinping, que é muito bom de slogan, ele está sempre jogando um aqui e acolá, ele jogou a ideia do grande rejuvenescimento. E o que é o grande rejuvenescimento? Bom, para o Xi Jinping, o grande rejuvenescimento é o processo de trazer novamente os jovens para a posição de importância dentro do partido. Muitos críticos acabaram fazendo uma ligação com o papel dos estudantes na Revolução Cultural, que acabou sendo trágico e tétrico, mas nesse caso o Xi Jinping está falando o seguinte: a China ela passou por muitas dificuldades, passou por muitas coisas boas, passou por crescimento, etc, 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 mas agora chegou o momento da gente se colocar como uma grande potência global e tomar essa posição que nos é de direito nesse processo de grande rejuvenescimento da nação. Aí existem inúmeras subcategorias do que ele quer falar, em qual área está ligado isso e aquilo. Mas um ponto importante é que o Xi Jinping ele acredita que há um exagero materialista na sociedade chinesa. Ele acredita que a sociedade chinesa, ao longo dos últimos anos, e muito por conta do crescimento econômico, óbvio, a sociedade chinesa, principalmente os mais jovens, eles passaram a se colocar cada vez mais obcecados com o consumismo, seja com bolsas, seja com artigos de luxo, muitas vezes falsos, seja com qualquer outra coisa, mas para o Xi Jinping ele acredita que esse materialismo e capitalismo exagerado afastam os cidadãos daquilo que é mais importante no país. Não, aquilo que é mais importante do país não são os cidadãos, é o partido. Então ele acredita que acaba afastando os cidadãos chineses do Partido Comunista Chinês. Então, para isso, vai haver uma mudança. Assim como Mao Tse-tung, que tinha o seu livrinho vermelho, onde as pessoas eram obrigadas a ler, a estudar, a decorar, etc., o pensamento do Xi Jinping já é algo que também faz parte da grade curricular de escolas, de universidades e dentro de várias empresas no país. Ao lado do Mao Tse-tung, o Xi Jinping é o único que tem o seu próprio livrinho de pensamento. Bom, eu tenho uma cópia desse livro do Xi Jinping, que é A Governança da China. Esse aqui é o volume 1, tem 2 volumes, e aqui ele fala sobre diversos assuntos e também tem inúmeros discursos que o Xi Jinping fez
desde 2012 até a data de edição desse livro, que eu acredito que foi 2018, por aí. Bom, o pensamento do Xi Jinping está sempre sendo atualizado, mas o mais importante é que o processo do partido de uniformização intelectual da juventude, dos trabalhadores e de vários integrantes do próprio partido passa pelo pensamento do Xi Jinping. E isso é muito interessante, porque o pensamento do Xi Jinping, ele acaba em várias vezes suplantando e substituindo o pensamento de alguns líderes anteriores. O Hu Jintao, que é considerado um dos líderes mais discretos que a China teve nas últimas décadas, ele acabou sendo basicamente expulso da sua posição no Politburo ao longo desse último congresso. Acabou, inclusive, tendo cenas constrangedoras dele sendo retirado do congresso, e aí abriu todo um leque de especulações. Tem gente falando que ele saiu porque estava doente, tem gente falando que ele saiu porque, basicamente, ele foi expurgado do partido ou de suas funções. A realidade é, o Hu Jintao, ele fazia parte, sim, de uma facção rival ao do Xi Jinping. Essa facção rival do Xi Jinping, ela era basicamente de membros do partido oriundos da Liga Jovem, da Liga Comunista Jovem, e que eles tinham uma forma de pensar própria, mais ligada às províncias centrais e não necessariamente às províncias litorâneas. O Li Keqiang, que era o número 2, também acabou sendo removido dessa função, ele ainda faz parte de outros órgãos do governo, mas o interessante é que o Xi Jinping ele conseguiu colocar suas ideias como uma formadora de opinião. As ideias de alguns líderes anteriores, do Hu Jintao, basicamente não tinha nenhuma grande ideia ali, do Jiang Zemin também não, e do Deng Xiaoping, que até o surgimento do Xi Jinping era o líder mais importante da China depois do Mao Tse-tung, e para muitos ele ainda é o mais importante da China, porque a China moderna nasceu com o Deng Xiaoping, com o processo da criação das zonas econômicas, zonas especiais econômicas, que começou toda essa engrenagem capitalista de produção industrial na China, foi graças ao Deng Xiaoping. Agora ele também ficou manchado por conta das suas ordens e da sua participação ali no massacre da Praça Celestial, que acabou sendo algo muito emblemático durante o governo do Deng Xiaoping, bem quase no fim. Bom, o Xi Jinping, então, ele tem todo um pensamento dele, e esse pensamento ele acaba sendo formado a partir de algumas visões do maoísmo, do marxismo, mas principalmente da interpretação pessoal dele sobre como que o capitalismo deve fazer parte da China comunista, da China socialista. Então, o Xi Jinping ele acredita que deve haver um sacrifício maior do indivíduo em torno do coletivo, e para isso ele quer que o estudo do marxismo acabe sendo uma coisa mais corriqueira e constante dentro da China. Inclusive, o estudo do marxismo é um dos cursos mais procurados pelos jovens chineses nas universidades do país. Até porque grande parte das empresas chinesas elas precisam agora ter um especialista em marxismo dentro da própria empresa. Então, para o Xi Jinping, um ponto importante, inclusive ele falou durante o congresso, é que o capitalismo de Estado deve ser unificado com o fortalecimento individual do socialismo. Ou seja, não abandonar a visão capitalista, mas que o capitalismo não seja individualizado, seja uma visão de Estado, e que o fortalecimento individual de cada um seja por meio da ideologia e do estudo do pensamento do Xi Jinping e do marxismo como um todo. O Xi Jinping acredita que o momento de ser proativo e reorganizar a ordem mundial nos moldes chineses chegou. O que ele quer dizer com isso? Bom, o Xi Jinping ele acredita que a forma como o mundo se organizou, a ordem mundial, ela se baseia, acima de tudo, em muitos valores ocidentais. Vários desses valores com origem na Revolução Francesa. E ele acredita que, como esses valores eles não são valores compactuados por vários países do Oriente, como, por exemplo, a noção de democracia, do jeito que nós compreendemos a democracia, assim como direitos humanos, propriedade intelectual, etc. Para o Xi Jinping, a imposição dessas visões
por mais que nós, ocidentais, acreditamos em direitos humanos e acreditamos em propriedade intelectual e na democracia, ele acredita que essa imposição coloca países como a China em desvantagem quando confrontados com os Estados Unidos ou outras potências ocidentais. Então, para ele, esses temas eles não devem ser valores universais, pois não deveriam englobar aqueles que originalmente não compactuaram com essas regras universais de democracia, direitos humanos, etc. O que é uma pena, porque, obviamente, direitos humanos é algo absolutamente necessário e importante que seja observado no mundo, principalmente pela proteção dos povos mais isolados e algumas minorias no país, mas é compreensível por que o Xi Jinping diz isso, ao final das contas. Ele diz isso porque ele não quer o mundo questionando o que a China faz em cima dos uigures ou de algumas minorias em outras partes do país, como os tibetanos, etc. Não estou falando se é certo ou errado, obviamente que é errado, mas dentro da lógica pragmática do Xi Jinping, ele entende que cada vez que o país ele é atacado dentro de uma noção de valores no qual a China não compactuou, ou pelo menos a China comunista não compactuou, ele é colocado numa situação de desvantagem. Agora que a China atingiu um nível de poder econômico, militar, tecnológico, político nunca antes atingido, ele acredita que agora o país tem força suficiente para remodelar essa ordem mundial. Isso é, obviamente, extremamente perigoso, porque você começa a colocar dois blocos opondo-se uns aos outros. De um lado, China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, Sérvia, como eu já falei. Do outro lado, você tem a Europa, você tem os Estados Unidos, os países anglófilos, etc., podendo gerar uma guerra fria no fim das contas. Essa força toda do Xi Jinping, que ele conseguiu demonstrar ao longo dos dias do Congresso, acabam sendo redirecionados para outras coisas. Bom, o Xi Jinping, ele, como eu já comentei, ele entende que havia uma crise da percepção interna do comunismo, né, pelo excesso de capitalismo, então esse já um ponto que ele está trabalhando. O segundo, ele entende que existem algumas coisas técnicas que precisam ser resolvidas dentro do país, como, por exemplo, o problema na grade energética, que acabou levando a vários apagões. Ele entendeu e mencionou isso, que a matriz energética do país ela está aquém da necessidade da demanda que existem em várias regiões do país, principalmente aquelas que estão crescendo de uma forma muito acelerada, como algumas províncias centrais que estão com um problema na área de distribuição energética. Esse ano a gente teve uma seca pesada na China, que acabou afetando ainda mais a produção energética a partir das usinas hidroelétricas. Então, as linhas de transmissão ficaram sobrecarregadas e o Xi Jinping ele entende que isso acabou gerando uma antipatia, um antagonismo por parte das lideranças centrais do partido, entre elas Hu Jintao, que acabou levando um pé na bunda. No campo da política externa, o Xi Jinping ele deixou uma mensagem meio enigmática em relação a Taiwan. Ele falou que o desejo, naturalmente, da China é que Taiwan esteja de volta no seio da mãe China, da China continental, que não passe de uma província rebelde e que o ideal era que a Taiwan se reconectasse com a China por vias pacíficas. Bom, até aí tudo bem. No entanto, ele complementa de que, se for necessário, a China vai utilizar todos os meios disponíveis para fazer com que isso aconteça. E aí é a parte tensa. A parte tensa é todos os meios necessários, a gente sabe o que isso quer dizer, isso alimenta ainda mais a Guerra Fria, ou chame como você quiser, as tensões entre Estados Unidos e China, mas o mais importante é que isso pode soar, principalmente para os taiwaneses, como uma ameaça. Bom, na prática, eu não vejo isso acontecendo a curtíssimo prazo. A China, uma invasão em Taiwan teria uma resposta pesada, não só da comunidade internacional, mas também dos Estados Unidos, uma resposta física por parte de tropas americanas e da Marinha Americana, que está bem posicionada no Mar do Sul da China, assim como os australianos, os japoneses, os britânicos, etc., os indianos talvez. Tem que ver até que ponto a lealdade deles ao Quad é algo que se pode contar numa situação como essa, mas
de fato, isso implicaria e representaria uma mudança gigante no mundo. Um confronto entre Estados Unidos e China por conta de Taiwan paralisaria todo o planeta. O comércio internacional seria o caos. Sabendo disso, para um país que depende das exportações e importações, para o Xi Jinping tomar essa decisão, ele tem que estar muito convicto de que isso vale mais a pena do que a manutenção do equilíbrio da China continental. E no momento onde ele quer solidificar a lealdade da sociedade em relação ao partido, talvez não seja o melhor momento de iniciar uma guerra ou algo que possa levar a uma guerra. Então, é uma narrativa que ele tem que manter, mas que não necessariamente vai ser convertida em algo prático. Por fim, para eu também não me alongar muito, o Xi Jinping ele ganhou confiança para expandir a influência chinesa no mundo. E parte disso é porque ele acredita que a democracia ela é lenta como processo para poder impedir esse avanço chinês por conta dos excessos de deliberações internas. O Xi Jinping ele percebe que existem áreas no mundo mais abertas para a influência chinesa e outras mais fechadas. Geralmente, as áreas mais abertas são aquelas de economias fracas ou economias em desenvolvimento, com uma alta capacidade de produção de commodities, de recursos naturais e uma baixa capacidade industrial. Isso oferece uma via de mão dupla. E essa via de mão dupla acaba sendo muito útil para a China, porque assim ela consegue não só buscar uma fonte para importar commodities, mas também um comprador para exportar os seus produtos manufaturados de baixo ou médio nível. Lidar, por exemplo, com a Europa é mais complicado, porque o volume de recursos naturais é baixo, o nível de industrialização é alto, então as parcerias elas acabam sendo mais falhas e funcionam principalmente por meio das joint ventures ou das compras de empresas chinesas de empresas europeias, como, por exemplo, da empresa energética portuguesa que foi comprada por uma empresa chinesa. Assim, o Xi Jinping ele vê o Sudeste Asiático, ele vê a Ásia Central, ele vê o Pacífico, ele vê parte da África e a América Latina como os alvos primordiais para a expansão da influência chinesa. Bom, gente, vou ficando por aqui. Falei muito. É um prazer estar com vocês. Mandem suas perguntas e até o próximo programa. Tchau, tchau.